Olá, continuando a jornada. Lá no Eremita, nós entramos para a caverna e discernimos e analisamos e investigamos o que tem dentro de nós. Nem sempre nós teremos clareza, mas ainda assim a nossa parte será feita. Com a nossa lanterna, com a nossa consciência, com a nossa luz. Às vezes alguns conteúdos continuarão inconscientes e isso faz parte da jornada. Depois nós retornaremos em outro momento da nossa vida para buscarmos entender o que não foi entendido. Lembrando que durante essa entrada na caverna, durante esse momento de conexão interior, é importante lembrar que nem tudo depende da nossa vontade, nem tudo depende da nossa ação pessoal. Nós precisamos também de uma entrega a uma força maior, ao sagrado, ao espírito, que nos conduzirá com curas, com forças que estão além do nosso controle. Isso por si só será suficiente algumas vezes para que alguns padrões sejam rompidos. É importante ressaltar isso porque nem sempre as coisas são resolvidas apenas pela nossa vontade. A gente faz a nossa parte, mas existe essa força maior que deve ter espaço para atuar. Em seguida, a roda da fortuna gira independentemente do nosso controle. Simplesmente as coisas acontecem e nós seremos colocados em momentos, em cenários, em situações para sermos de alguma forma testados. Até que ponto nós estamos ainda vivendo de uma mesma forma? Até que ponto as nossas respostas diante das outras pessoas, da vida, continua sempre a mesma. A roda da fortuna nos lembra que a vida é cíclica, que nós devemos também estar abertos ao eterno fluxo do espírito. Caso contrário, a gente sente um bloqueio, uma insatisfação e uma desconexão. Como se a gente se agarrasse à margem de um rio com as nossas certezas, enquanto o rio flui eternamente. A gente precisa também aprender a navegar. Aprender a se soltar, aprender com o que a gente não conhece. E em seguida nós encontramos o arcano da justiça. Aqui a justiça foi ilustrada por Atena, a deusa da estratégia militar. Atena, em sua mitologia, é uma deusa voltada para a guerra, mas jamais uma guerra impensada. Ela sempre buscava avaliar o oponente antes de seguir adiante, antes de tomar uma decisão. E isso fazia com que quase todas as suas batalhas fossem vencidas. Porém, linkando Atena ao arcano da justiça, nós não podemos avaliar exatamente dessa forma. Nós não podemos avaliar a vida como um campo de batalhas, que nós precisamos agir segundo a nossa estratégia para sempre vencermos. Aqui o arcano da justiça fala sobre a justiça divina, jamais a justiça do homem, jamais a justiça da nossa própria vontade. Talvez lá no Imperador, à medida que estamos construindo a nossa própria base, a nossa própria verdade, a nossa estrutura, o nosso sim e o nosso não, talvez ali a justiça apareça como algo mais pessoal. Para você, determinadas coisas são justas, então você defende isso. Outras são injustas, então você refuta isso. Aqui na justiça, no arcano 11, nós estamos falando da justiça alinhada ao nosso eixo vertical com o sagrado. Nós não estamos falando da justiça entre os homens. A justiça ela vem nos lembrar que, dependendo do nosso alinhamento interno, da nossa verdade interior, as coisas são equilibradas ou desequilibradas para o nosso aprendizado. A justiça nos mostra que o que nós vivenciamos se trata de um balanço cósmico. Que o que nós vivenciamos não se trata necessariamente de questões onde nós devemos nos colocar como vencedores ou vítimas. Tudo está buscando equilíbrio. A justiça deve ser vista como um balanceamento das nossas ações. Nós buscamos ter ações éticas, ações que estão alinhadas ao espírito, ou nós estamos buscando ter ações para termos razão,
para termos a justiça pessoal e não uma justiça divina. É bem diferente. Uma coisa é você defender o seu ponto de vista, outra coisa é você agir de forma ética. Uma coisa é você julgar alguém segundo os seus preceitos, preconceitos, conceitos. Outra coisa é você observar a justiça acontecendo diante da sua vida ou de outra pessoa, segundo leis que muitas vezes não são compreendidas por nós. O arcano da justiça é o arcano número 11. Na numerologia, o número 11 é um número mestre. É um número voltado para ações humanitárias, para ações éticas, para ações de liderança. Então a justiça como número 11 vai nos lembrar de agir, mas nem sempre de acordo com o que nós consideramos correto, e sim de acordo com o que a ética nos pede. Às vezes nós poderemos agir de acordo ou contra alguém, e segundo os nossos conceitos básicos isso deve ser evitado. Porém, a ética daquele instante exige uma ação. Se nós deixarmos de agir quando é necessário, nós poderemos estar sendo negligentes, e isso pode causar danos a outras pessoas. O 11 também pode ser reduzido ao número 2. Quando nós somamos 1 mais 1, nós encontramos o 2. Então a justiça carrega também a alta sacerdotisa velada em si. Esse é o momento onde nós devemos observar da seguinte forma: o 1 mais o 1, você consagrado, cada um num lado da balança. O objetivo não é que você apenas se submeta e aceite tudo, mas também o objetivo não é que você recuse essa força maior que nos acompanha. O objetivo é que nos façamos dignos da morada do Espírito. Essa é a justiça. E o alinhamento vai acontecendo, trazendo os cenários necessários para a nossa ética ser colocada em prova. Com a alta sacerdotisa oculta junto da justiça, nós precisaremos lembrar que o julgamento deve levar em conta também a intuição, o silêncio, uma verdade que simplesmente emerge e que é resolvida a partir do ato, da palavra, do verbo. Na imagem, junto de Atena, nós vemos espelhos quebrados. Essa imagem dos espelhos quebrados nos traz aquela história. Um grande espelho, chamado Verdade, foi quebrado e cada pedaço daquele espelho foi entregue a uma pessoa. Depois foi perguntado qual das pessoas, quem estava com a verdade. Ou seja, cada pedaço do espelho carrega uma parte da verdade. Cada um de nós carregamos a nossa própria verdade. Mas até que ponto a nossa própria verdade está alinhada à verdade maior? Ou ela está apenas incumbida de julgamentos racionais, morais, religiosos, sociais, coletivos? Quando nós falamos desse alinhamento ético com o Espírito, ele é silencioso. E ele é justo, mas não uma justiça que nós sempre compreenderemos. A justiça nos lembra que esses espelhos, que é a nossa pequena verdade, nem sempre deverá tomar frente das nossas ações. É o momento onde a gente precisa enxergar a verdade espelhada em seu escudo. Aqui nós vemos o escudo de Atena como um espelho. Ela carrega o espelho da grande verdade. A verdade com V maiúsculo. A verdade que carrega todas as outras verdades. Então, mais uma vez, se todas as verdades são verdades, como nós decidiremos algo? Pela ética, pelo alinhamento, pelo silêncio e pela intuição. E aí é o momento onde Atena, onde a justiça age a partir da sua espada. Aqui nós estamos falando da ação da vida perante nós. Se você considera que algo na sua vida seja injusto, cabe uma reavaliação. O objetivo aqui é entender que, independentemente da situação que você se encontre, observe essa situação atual e haja a partir dessa situação, sem se colocar em nenhum papel. Você não é carrasco, você não é vítima,
e você também não é dono da justiça. O arcano da justiça, a justiça divina, está acima de nós. Então, a partir, por exemplo, de um ponto muito comum diante da vida, que é a vitimização, que é a insatisfação dentro de algum dos temas da nossa vida, cabe a nós observarmos como aquela situação se manifesta e o que deve ser feito, sem jamais depositar a injustiça nas mãos de outra pessoa, ou do sistema, ou do governo, ou dos pais, ou do marido, ou da esposa, ou dos filhos. Simplesmente observar como se todos aqueles ao seu redor fossem, na verdade, espelhos seus, trazidos pelo sagrado, para que você se reeduque, se realinhe na sua ética. Então, Atena, a justiça traz a luz da clareza, a luz que tudo ilumina, a luz que não deixa as mentiras de fora, a luz que deve brotar dentro de nós. A luz que deve ser sincera e honesta diante do nosso olhar perante a vida. Se você insistir em deixar uma voz negada dentro de você, uma mentira que você conta a si mesmo, é um sinal de que a justiça atuará levando em conta essa desonestidade. Muitas vezes, essa voz silenciosa, essa voz da mentira dentro de nós, poderá estar oculta, inconsciente, como se agisse nos bastidores e nos sabotasse. Mais uma vez, cabe à nossa intuição, ao nosso silêncio, à nossa ética, para que tudo venha à tona diante da luz e para que assim nós possamos compreender que o que a vida nos traz é o que é justo nesse momento e que a partir daí nós devemos caminhar buscando o equilíbrio da justiça. Dito isso, sigamos para o arcano seguinte. É o momento onde a gente encontra o dependurado.